Oi, minha gente, como vocês estão? Tudo certinho, tudo na paz, na alegria, no amor, na união, na esperança de dias melhores? Então, está tudo bem, está tudo certo. Então, vamos lá. Eu, a professora Ana Maria Rodrigues, nosso querido intérprete de Libras, olha, Danley, juntinhos vamos agora levar para vocês mais uma aula. Pois é. Hoje vamos dar sequência, vamos dar continuidade ao nosso querido dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. E a aula de hoje, minha gente, está uma verdadeira delícia. Por quê? Porque vamos conhecer, não é, um pouquinho mais sobre a influência africana na culinária brasileira. Vocês nem imaginam que algumas das nossas delícias, não é? Veio, olha, do povo africano, veio com esse povo, não é? Que tem uma marca tão grande, tão positiva, tão significativa na nossa história. Povo africano. Vamos lá? Culinária brasileira com origem africana. Vamos buscar, gente. Olha aí. Vamos logo fazer um breve comentário, né, a respeito das nossas origens. A gente sabe que quando os portugueses vieram aqui, não é? E assim descobriram o Brasil, porque descobriram, né? Entre aspas, porque aqui já existia um grupo de povos, não é? Que eram os indígenas. Então ninguém descobre algo que já tinha gente aqui, né? Descobriu na forma só de documento, na forma legal. Mas os verdadeiros descobridores do Brasil foram os nossos queridos indígenas. Não foi? Então vejam só, aí tem um contorno, não é, do mapa do Brasil, onde nós observamos de forma bem clara algumas das culturas do nosso país, não é? Como também as três primeiras etnias: o negro africano, o branco europeu, não é, o português, e o índio e o indígena. Então essas foram as três primeiras etnias. A partir dessas três primeiras etnias, esses povos se juntaram e aí surgiram outras etnias, né? Surgiram outros grupos de povos. Mas esses três aí, olha, foram que deram o pontapé inicial para que hoje o nosso país fosse essa mistura, não é? Não apenas de cor de pele, mas de comida, mas de danças, mas de vestimentas, mas de línguas, não é? Mas o jeito de cada um viver. Então, a partir dessas três etnias, o nosso país começou a ser formado, não é? Vamos lá. Quando falamos, não é, que vieram para o Brasil portugueses e africanos, eles não vieram só, eles não vieram sem nada, não é? Eles trouxeram consigo toda uma história, eles trouxeram consigo toda uma forma especial e única de ser. Não foi isso? Então, olha, a existência da escravidão no Brasil, por quê? Porque a gente já viu que os negros não vieram para cá para ter uma condição de vida melhor. Eles não vieram para cá simplesmente para buscar a sorte em outro lugar. Eles vieram para cá de forma escravizada, né? Para realizar o trabalho escravo. Que a escravidão aqui no Brasil durou quase, olha, 400 anos. 400 anos de muita injustiça, de muita crueldade, de muita luta, não é? Mas também de muitas vitórias. Além de ter constituído a base da economia, não é, material da sociedade brasileira, influenciou também a sua formação cultural. Por que a base da economia? Porque nós também já vimos que foram os africanos, os negros escravizados, que mantinham a riqueza dos seus senhores, como também aumentava, né? Ele era a base, o trabalho escravo era a base da economia. A miscigenação de africanos, indígenas e europeus, ou seja, essa mistura de povos, né, é a base da formação populacional do Brasil. Ou seja, foi a partir dos africanos
indígenas e europeus que a nossa base foi formada. Dessa forma, a matriz africana na sociedade brasileira tem uma influência cultural que vai além do vocabulário, não é? Vai além da fala, vai além das festividades, vai além das vestimentas, vai além da comida, não é? É um conjunto, minha gente, que forma o ser humano. O fato das escravas africanas terem sido responsáveis pela cozinha dos engenhos, fazendas e casas grandes, do campo e da cidade, permitiu a difusão da influência africana na alimentação. Pois é, se quem tomava conta da comida, da cozinha, das casas grandes, das fazendas, dos engenhos, eram as negras africanas escravizadas, então elas produziam o alimento que elas conheciam, né? Elas tinham uma culinária, então elas realizavam esse tipo de atividade, elas preparavam a comida do seu povo, a comida que elas comiam lá na África, né? Então foi assim que o Brasil, foi assim que os indígenas, que os europeus começaram a ter contato com essa comida, com essa culinária, certo? Para se caracterizar e compreender as origens dos hábitos alimentares brasileiros, é preciso recordar o passado, os costumes indígenas, a colonização, os efeitos da escravidão e a evolução da sociedade como um todo, até se chegar no período atual. Pois é, nossa história, minha gente, não está simplesmente, não está única no povo brasileiro, né? A nossa história está toda vinculada em todas as pessoas que formaram o nosso país. A nossa história está focada na cultura africana, na cultura indígena, na cultura europeia de Portugal, certo? Vamos lá. A culinária brasileira tem como base outras 3 cozinhas, não apenas a africana, mas a indígena e também a de Portugal, certo? A portuguesa, ok? Olha, a indígena, a africana e a portuguesa. Por que tem como base essas 3 cozinhas, né? Porque foram essas 3 primeiras etnias que formaram aqui no Brasil. Vamos lá. Da África vieram a manga, a jaca, o arroz, a cana-de-açúcar. Vocês imaginavam isso antes? A manga tão popular, a jaca tão popular, a cana tão popular, né? O leite de coco, minha gente, veio de onde? Veio da África, veio com os africanos para cá. Só que foi de forma tão intensa, de forma tão positiva, que faz parte do nosso dia a dia. Quem é o brasileiro, quem é o nordestino que não gosta de chupar uma canazinha, que não gosta de tomar um caldo de cana bem geladinho com pão doce, com pastel, não é? Quem não gosta, minha gente? Graças a quem a gente tem essas delícias todas? Ao povo africano. Obrigada, viu, meu povo querido? Muito obrigada, porque hoje eu posso me deliciar com todas essas delícias, né? Se não fosse eles, a gente não estavam, né, se deliciando com cada uma fruta dessa, com cada alimento desse, certo? O coqueiro, né, e o leite de coco, aparentemente tão brasileiro, pois é, também vieram do continente africano, bem como o azeite de dendê, né, tão utilizado pelo povo baiano. A intensificação do tráfico de escravos da segunda metade do século XVIII, a primeira metade do século seguinte, ou seja, século XIX, possibilitou a ida e a vinda de várias espécies de plantas alimentares entre Brasil e a África. Então, se o tráfico de escravos aumentava, né, aumentava também toda a cultura africana aqui também no Brasil, né? Não só aumentava em população, em números de pessoas, aumentava também na cultura, né? E assim foi que o nosso país começou a conhecer outras especiarias, né, vinda da África. Então vamos lá.
A população negra que vivia no Brasil plantou inúmeros vegetais que ao longo se tornaram populares, né? Se tornaram um ingrediente bem brasileiro, mas sua origem veio da África. Quiabo, caruru, inhame, erva doce, gengibre, açafrão, gergelim, amendoim africano e melancia, entre outros. Quem diria que um quiabo, minha gente, não é? Veio da África. Eu não conhecia. Foi estudando, foi pesquisando, que a gente vai conhecendo tantas coisas que faz parte do nosso dia a dia, mas que veio da África, não é? Quem não gosta de uma verdadeira quiabada, não é? Uma melancia, não é? Um inhamezinho com charque, faz parte da nossa culinária. Olha aí, o contorno novamente do mapa do Brasil, agora formado por pratos diferentes, né? Com comidas diferentes. Então, para cada região, não é? Temos uma culinária específica, né? Para cada região tem nomes específicos de alguns ingredientes, não é? Por exemplo, macaxeira, né? Macaxeira tem o nome de macaxeira, aipim, mandioca, não é? Com um ingrediente só, com um produto só, vários nomes, vai dependendo da região. O engenho foi o espaço onde se fundiram o mel, o açúcar, as frutas tropicais e outros ingredientes locais como, olha, a macaxeira, o cará, o inhame e a fruta-pão, né? Nas outras cozinhas regionais, os doces brasileiros continuaram surgindo a partir da mistura do açúcar e do mel de engenho, com ingredientes de cada área. Então, a partir de ingredientes de base, né, eram formadas outras receitas, né? Eram produzidos outros alimentos. Olha aí os engenhos, né? Onde as pessoas trabalhavam de forma muito desumana, vamos dizer assim, na fabricação do açúcar, né? Por exemplo, era mão de obra totalmente humanizada, né? Não tinha equipamentos, né, na época para facilitar, era simplesmente a força, a mão realmente humana realizando esses trabalhos, certo? Pratos característicos da região Nordeste. A tapioca com cafezinho, né, minha gente? E aí a gente vai colocando o recheio que a gente gosta, vai adaptando o recheio de acordo com cada região, com cada cidade, com cada gosto, né? O vatapá, a muqueca, esses últimos com frutos do mar e o azeite de dendê sempre presente, né? O baião de dois, feito de arroz e feijão com diversas variedades, geralmente incluindo também carne seca, né? Queijo, coalho, manteiga da terra ou natal. Então, tem um ingrediente de base e a partir de cada região, de acordo com o suas especiarias, né, eles vão adaptando, né? O acarajé, um bolinho de feijão, né, de feijões brancos e cebola, frito no azeite de dendê e recheado com camarões e pimenta vermelha, considerado patrimônio imaterial do Brasil em 2004, viu? Pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O acarajé, bem típico de onde? Bem típico da Bahia, não é? O acarajé, que muitos confundem ser quente ou frio com a temperatura, e na verdade é utilizado a partir da pimenta. Quente, com bastante pimenta, frio, sem a pimenta, né? Quando for aí visitar a Bahia, não é? Não confundir aí quente e frio com a temperatura, e sim com o uso da pimenta, tá certo? A influência africana na cozinha brasileira é importantíssima. Outras comidas tradicionais, né, que estão na nossa mesa, ó, a farofa, a paçoca, a canjica, a pamonha, carne de sol, rapadura, buchada de bode, minha gente, que delícia, o queijo coalho, o sequilo, a panelada, a Maria Isabel, o carneiro cozido, a galinha cabidela, que delícia. Tudo comidas tradicionais, não é? Do nosso querido Brasil, mas
que veio lá da África, né? Veio com todos os africanos. Então a gente percebe que eles não vieram só, né? Eles não vieram sem nada. Eles trouxeram consigo toda uma história de vida. Vamos falar agora de feijoada. Minha gente, quem é o brasileiro que não gosta de uma verdadeira feijoada, não é? Para muitos é um prato que mostra uma parte dos desafios que os escravos enfrentaram para sobreviver à escravidão. Nasceu da inspiração europeia, como do cassoulet, né, francês, e cozidos portugueses. Era comida na casa grande, nas fazendas, nas cidades e também nas cesalas. A feijoada tem no Brasil a honras de prato nacional, né? A verdadeira feijoada com arrozinho branco, um couvezinho. Minha boca tá enchendo de água, viu? Vamos lá, olha, conhecer e valorizar, não é? A nossa cultura. Tem toda nossa culinária, tem toda uma história por trás. Como percebemos, a influência africana na cozinha brasileira é muito grande. E como é importante, não é? Se hoje temos essa culinária tão diversificada, não é? Devemos aos africanos, devemos também aos portugueses, como devemos também aos indígenas. Lembrando que não é única e exclusiva da África, né? Estamos focando a culinária, né? A influência da culinária africana aqui no Brasil devido ao dia 20 de novembro. Porém, temos também, né, influência de outros países, de outros povos. E aí, gostaram da aula? Deu fome? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham se deliciado, né, com essa aula. Como é bom conhecer a nossa história e assim conhecer também a história de outros povos, não é, que contribuíram de forma tão positiva, tão significativa para a nossa história, tá certo? Então, olha, a tarefa de casa, não é para fazer uma receita de acordo com uma comida de origem africana que a gente utiliza muito aqui no nosso país. Então, presta atenção, não é, na estrutura do gênero, não é? Presta atenção como é a estrutura, suas características, né? Sabemos que a receita tem duas partes, tem a parte dos ingredientes, tem a parte do modo de fazer. Então, capricha aí, depois coloque em prática e pode me convidar, viu? Que eu vou aí em Santa Cruz para visitar vocês e provar da comida que vocês fizeram. É só mandar um recadinho que eu chego aí para provar, tá bom? Então, olha, para terminar a aula, vamos com essa atividade. Tarefa do dia, ser feliz, né? Vamos ser felizes com o que temos, vamos ser felizes com o que somos, não é? Porque a felicidade, olha, está nas pequenas coisas, não é? Eu não posso depositar minha felicidade em algo nem em alguém. A felicidade tem que partir de mim. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, estou esperando o convite, viu? Para provar as delícias. Tchau, minha gente.